Então vamos dar continuidade à análise dos algoritmos de ordenação de uma sequência. A gente viu nos vídeos anteriores uma estratégia clássica de algoritmos de ordenação que é baseada na seleção de elementos e inserção de elementos. Essa estratégia divide a sequência em uma parte de elementos que ainda não foram ordenados e uma parte de elementos que estão ordenados. E, um a um, seleciona um elemento da parte não ordenada. Insere esse elemento na parte ordenada. Esse algoritmo, a gente viu que tem uma das variações dela como o heap sort, que é razoavelmente eficiente, mas nas versões tradicionais elas têm um componente linear, que é esse selecionar um a um, que não é muito eficiente. A gente vai ver na aula de hoje uma outra estratégia. Uma estratégia que, em vez de dividir o problema um a um, de tentar resolver o problema elemento a elemento, ele vai tentar dividir o problema em dois problemas maiores e, subsequentemente, dividir nesses problemas. Essa estratégia também é conhecida como divisão em conquista, ou divide and conquer. Tem vários nomes que aparecem por aí. Mas é possível fazer uma analogia da estratégia que a gente vai fazer hoje em comparativo com a estratégia de seleção e inserção com o algoritmo de busca sequencial e o algoritmo de busca binário. O algoritmo de busca sequencial ia olhando elemento a elemento. O algoritmo de busca binária cortava na metade. Eu olho, será que ele vai estar para um lado ou para o outro? Sabendo que a sequência é ordenada, era possível fazer uma seleção. Bom, então a estratégia que a gente vai ver hoje é uma estratégia baseada na separação e na junção. O conceito principal dessa estratégia é que é mais fácil resolver dois problemas menores do que resolver um problema maior, quando a complexidade desse problema é pior do que uma complexidade linear. Talvez não tenha ficado muito claro, né? Então vamos pensar num problema quadrático. Imagina, se eu tenho um problema quadrático que o custo dele é n ao quadrado, imagina se eu pudesse dividir esse problema em dois problemas de tamanho n sobre 2. Então, de complexidade, que seria n sobre 2 ao quadrado. Veja que, com isso, na verdade, a gente tem que o problema vai se tornar n sobre 2 sobre 2. Então, efetivamente, para problemas que são mais complexos do que linear, é mais fácil você resolver dois problemas menores do que você resolver um problema maior. Esse é o conceito principal das estratégias que são de divisão e depois de conquista. Então, a ideia dessa estratégia é dividir uma sequência grande em duas sequências menores, ordenar essas duas sequências menores e depois juntar em uma solução única. Então, esses são basicamente os passos. A gente pode desenhar isso para ficar um pouquinho mais fácil. Então, a gente pode ter, imagina, uma sequência não ordenada, e a gente vai dividir essa sequência, então a gente vai ter uma parte de divisão em uma sequência não ordenada, em outra sequência não ordenada. A gente vai ter uma ordenação, que vai transformar em uma sequência ordenada, e outra sequência ordenada, e depois a gente vai ter uma etapa de junção, em que a gente junta essas duas soluções em uma única solução ordenada. Então a gente vai ver dois algoritmos que são bastante clássicos que utilizam exatamente essa estratégia. Os dois algoritmos eles diferem apenas em que parte desse processo que se toma mais cuidado. Assim como na estratégia de inserção e seleção, o algoritmo de seleção ele realizava uma seleção mais complicada para facilitar a inserção, e o algoritmo de ordenação por inserção ele facilitava, ele
não se preocupava com a seleção e tinha um trabalho maior na inserção, aqui a gente vai ter dois algoritmos principais. A gente vai ter o algoritmo de ordenação por divisão, ou ordenação por separação, que é o conhecido Quicksort, que esse algoritmo ele tem um trabalho maior para dividir essas duas partes da sequência, de maneira que a junção das soluções é bastante simplificada. E a gente vai ver também um algoritmo de ordenação por junção, ou merge sort. O merge sort ele separa os algoritmos sem muito trabalho e sem muita preocupação. Mas, por esse motivo, a junção ela é um pouquinho mais complicada. Então a gente vai ver esses dois algoritmos que trabalham exatamente dessa forma. E depois a gente vai avaliar qual é o impacto dessa estratégia na complexidade destes algoritmos. Um ponto interessante é que, enquanto a gente tinha um fator constante, enquanto a gente tinha um fator linear na estratégia que a gente viu nos vídeos passados, porque a gente via elemento a elemento, eu vou dar um spoiler aqui, mas quando a gente faz essa estratégia de dividindo até chegar num problema bem simples, a gente vai, na verdade, estar adicionando um fator logarítmico, que é mais eficiente do que um fator linear. Mas a gente vai chegar lá mais para frente. Então vamos começar olhando, que é um dos algoritmos mais interessantes que tem na parte de ordenação, que é o algoritmo de ordenação por separação ou por divisão. Um termo que talvez mais técnico você vai encontrar é um algoritmo de ordenação por separação com pivoteamento, ou Quicksort. Então, o Quicksort ele é um algoritmo de separação e junção que ele tem uma estratégia muito interessante que tem como objetivo facilitar a junção das duas soluções, quer dizer, das duas partes que eu dividi e que eu ordenei em uma solução final. Vocês podem imaginar qual que é a situação em que é mais fácil eu juntar duas sequências ordenadas em uma única sequência que também seja ordenada? Bem, a situação mais fácil é aquela situação em que todos os elementos de uma das sequências sejam menores que todos os elementos de outra sequência. Não tenha nenhum tipo de sobreposição entre os elementos das duas sequências. Assim, se eu colocar a sequência com os números menores em primeiro e a sequência com os números maiores logo em seguida, eu tenho uma garantia de que a minha sequência final já é ordenada. E eu preciso fazer basicamente nenhuma computação, além de colocar as duas sequências nas posições corretas. E é exatamente isso que o algoritmo do Quicksort faz. O algoritmo do Quicksort ele tem uma primeira parte em que ele vai separar todos os elementos que são menores do que um determinado valor para um lado e vai separar todos os elementos que são maiores que um determinado valor como a outra parte da sequência. Assim, uma vez que todos os elementos sejam ordenados nas duas sequências, a junção é muito simples. O algoritmo que ele usa para isso é um algoritmo de separação por pivoteamento. Mas o que será que é isso, né? O elemento principal desse algoritmo é o que a gente chama de pivô. Veja, eu disse para vocês que o Quicksort ele precisa separar entre uma sequência de elementos que sejam menor do que uma referência e uma outra sequência de elementos maior do que uma referência. Mas qual que é essa referência? Então, essa referência é o que a gente chama de pivô. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, imagine aqui se eu tenho uma sequência. 2, 7, 3, 5, 6, 9, 2. E eu pego como pivô o 5. Então,
Então, o que esse algoritmo vai fazer é selecionar todos os elementos que sejam menores que o 5. Então, aqui seria o 2, o 3, o 2 de novo. E todos os elementos que sejam maiores do que o 5. O 7, o 6 e o 9. Então, a essência do algoritmo de ordenação por quicksort é realizar essa separação baseado num elemento de referência que a gente chama de pivô. Qual que é o maior problema desse algoritmo? Quem que eu escolho como pivô? Idealmente, eu tenho que escolher um pivô que permita ter uma divisão equilibrada entre sequências que tornem mais ou menos do mesmo tamanho. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que isso é importante. Mas como que eu faço isso sem efetivamente realizar uma computação de toda a sequência? Não é possível. Então é necessário utilizar uma estratégia que é conhecida como uma heurística. Eu preciso criar uma regra prática, uma regra qualquer, de decisão para decidir qual que é o pivô. Tipicamente, nas implementações que você vai encontrar na internet ou em outros lugares, você simplesmente escolhe o primeiro elemento. Você pega o primeiro elemento da sequência e utiliza ele como referência para fazer essa separação. Então, uma vez que eu decidi o meu pivô e fiz essa separação, eu tenho aqui a minha sequência. Veja, se eu simplesmente ordenar essas duas partes e deixar 2, 2, 3, o 5, 6, 7, 9, eu já tenho a minha solução ordenada. Então, qual que é a cara do algoritmo do quicksort? Vamos lá. Então, ele vai ser, novamente, um void sort, ele vai receber um char v, um int n. Então, esse algoritmo, ele basicamente vai ter 4 passos. Ele vai ter a separação, que é o que a gente já vai ver como faz. Ele vai ter a ordenação da primeira parte. Ele vai ter a ordenação da segunda parte. E ele vai ter a junção. Veja que essa cara de algoritmo ela vale tanto para a ordenação por separação, que é o quicksort, quanto para a ordenação por junção, que é o merge sort. A única diferença é qual que vai ser o trabalho de cada uma delas. E veja que interessante, eu tenho essa ordenação da primeira parte e a ordenação da segunda parte. Então, efetivamente, eu tenho uma chamada que pode ser recursiva. Isso vai ser importante para a gente calcular qual que é a complexidade destes algoritmos. Então, o que a gente vai olhar agora, então, é como que se dá essa separação no algoritmo de quicksort. O que ele vai receber? Então, esse algoritmo ele vai receber um apontador para essa sequência, certo? Com vários elementos, com um N e um V, que pode ser 2, 3, 7, 1, 9, 5, 4, 6, 8, 9 elementos, certo? E ele precisa retornar basicamente o quê? Ele precisa retornar essa sequência dividida em duas outras sequências. Então, ele teria que ter algo como do tipo, assim, como além desse V, ter qual que é algum outro V que aponte para uma divisão disso em duas sequências. E que eu saiba quem que é o meu pivô. Mas como que eu faço isso? Então, esse que vai ser o nosso desafio de como que esse algoritmo realiza isso. Mas vamos começar, então, pensando que esse algoritmo ele recebe como entrada essas duas informações. Quer dizer, o endereço de memória e o número de elementos que tem lá. Então, dado isso, então imagine que eu tenho aqui essa sequência. 5, 6, 2, 1, 3, 9, 7, 4. É uma sequência com 8 números
e que eu tenho uma posição inicial apontada por um V aqui, e meu N igual a 8. Então, como que esse algoritmo vai fazer para realizar essa separação entre os menores que o vetor e os maiores que o vetor? A primeira coisa que ele precisa fazer é escolher quem é o meu pivô. Então, eu coloco aqui que o meu pivô é o 5, que é o elemento que está na posição 0. Então, a estratégia, o algoritmo clássico, ele vai utilizar duas variáveis auxiliares, que basicamente são ponteiros. O primeiro deles, que é o que a gente vai chamar de PP, ele vai apontar para a primeira posição. E o elemento QQ vai apontar para a última posição, considerando só a parte do vetor sem o ponteiro. Esse algoritmo vai fazer assim. O PP ele vai andar para frente, mas vai deixar passar todos os números que sejam menores do que o pivô. É como se fosse um filtro. Se o número for menor que o pivô, eu ando para frente, senão eu paro. Aqui nesse caso, o 6 é maior do que o pivô, que é o 5. Então, na primeira interação, o PP já para. O que é o contrário? Ele é um filtro que só deixa passar números que sejam maiores do que o pivô. Porque eu quero que os números maiores estejam ao fim e os números menores estejam no começo. Aqui nessa situação, o QQ igual a 4, ele é menor do que o 5, então ele bateu no filtro. Uma vez que os dois bateram no filtro, veja, eu tenho no começo um elemento que é maior do que o pivô e no fim um elemento que é menor. Então o que o algoritmo faz é trocar esses dois elementos. Então nessa situação, eu teria aqui, no lugar do 6, viria o 4 e no lugar do 4 viria o 6. Feito isso, eu posso continuar os meus filtros. Então, o meu PP que estava no 4, agora ele pode ir para frente. Aí eu coloco. O PP vem agora para o 2. O 2 é menor do que o 5? É. Então, o PP pode continuar andando. Agora eu venho. O PP é igual a 1. 1 é menor que o 5? Também é. Então, ele continua andando. Agora eu coloco, o PP menor, o 3 é menor que o 5? É. Então eu continuo andando até que eu chego no PP é o 9. O 9 é maior que o 5, então eu tenho que parar. Então ele para. Agora eu venho no QQ. O QQ é igual ao 6. O 6 é maior do que o 5, então eu continuo. O QQ é igual ao 7. O 7 é maior, continuo. O próximo, o QQ é igual a 9. É maior também. Por fim, o QQ é igual a 3. 3 é menor que o 5, então eu paro. Mas agora eu tenho uma situação em que todo mundo antes do QQ é menor que o 5 e todo mundo depois do QQ é maior que o 5. Isso significa que eu já tenho essa bipartição. Então, o que eu preciso fazer agora é parar. Então, eu já tenho essa bipartição. Então, quando tem essa situação, quando eu tenho essa bipartição, agora eu preciso apenas inserir o pivô na posição central, para que tenha essa divisão. Então, basta eu trocar a posição do pivô com a posição do QQ. Então, eu coloco o 5 aqui no meio e eu coloco o 3 que estava lá. Veja que interessante. Agora eu tenho uma primeira parte antes do pivô, que são só elementos menores que o pivô, e eu tenho uma segunda parte, que são só os elementos maiores do que o pivô. E eu tenho o pivô. E eu tenho essas duas sequências que eu preciso ordenar para terminar o meu algoritmo. Mas na continuação do algoritmo, a única coisa que eu preciso passar para o resto do algoritmo é qual que é a posição do pivô, para que eu possa, a partir da posição do pivô, saber qual é a posição da segunda parte e qual é a posição da primeira parte. Então a gente precisa traduzir isso aqui que a gente fez em um algoritmo. Então o que esse algoritmo vai ter? Então ele vai ser um algoritmo que ele vai me responder
1. Ele não vai ser um void, ele vai ser um int, porque ele vai me retornar qual é a posição do pivô no vetor já processado. Então, ele vai ser um separa, e ele vai receber o meu char, o v e o int n. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que estabelecer primeiro? O meu pivô. O meu pivô, ele vai ser a posição 0. Veja, eu vou trabalhar apenas com as posições, como se fossem ponteiros. E eu também vou ter o meu pp, que ele vai ser a primeira posição após o pivô, que é a posição 1, e eu vou ter o meu qq, que ele vai ser na posição n-1, que é na última posição. Então, o que eu vou fazer é um loop em que eu vou avançando o P, eu vou retraindo o Q, até que o Q seja menor que o P. Então, eu vou ter algo do tipo, enquanto QQ for maior do que PP, o que eu vou fazer? Eu vou avançar o PP, então, enquanto o V de PP for menor do que o V do pivô, eu vou fazer PP mais. Até que, então ele vai parar quando eu tiver um valor que for menor que o pivô. Finalizado isso, eu vou fazer a mesma coisa. Para o QQ, enquanto o QQ for maior que o V pivô, eu vou fazer QQ menos. Uma vez que eles chegaram nas posições, eu vou olhar. Se o QQ for menor que o PP, eu vou trocar V, PP, QQ. Finalizado tudo, eu já tenho os elementos na posição, então eu vou fazer uma última troca entre o pivô e o QQ. E eu vou retornar o QQ, que é a posição em que está o pivô. Esse algoritmo tem ainda um pequeno detalhe. Tem uma situação, imagina que todos os elementos sejam menores do que o pivô. Basta eu ter uma sequência ordenada de forma decrescente. Então, nessa parte aqui do código, se eu continuar somando o PPP, vai chegar um momento que eu vou ter uma falha de segmentação, porque o PP vai crescer além da sequência. Então, aqui, o que eu tenho que fazer é, não só enquanto ele for menor, mas também eu tenho que colocar algo do tipo e enquanto PP for menor do que N. Certo? Apenas para que, se ele chegar no fim, ele para. Se ele chegar no fim, ele vai estar na última posição, o QQ também vai travar e ele vai terminar toda a execução do algoritmo da maneira correta. Então, essa é a cara do algoritmo de separação. Veja, ele determina um pivô, ele coloca um ponteiro na primeira posição, um ponteiro na última posição. Esse primeiro vai andando enquanto os valores forem menores que o pivô, até parar ou até chegar no fim. E a outra parte, ele começa do fim e ele vai descendo enquanto os valores forem maiores. Se os dois pararem e eles ainda não se encontraram, trocam-se os valores. Se eles pararam e eles já se trocaram, chegou no fim a execução, termina e eu coloco o pivô lá no meio. Qual que é o custo dessa função? Veja, o custo, de fato, eu estou passando um elemento. Eu estou como se fosse uma varredura única de toda a sequência. O fato é que esse algoritmo ele é um algoritmo linear. E ele é independente de melhor caso ou pior caso. Ele sempre vai ter um comportamento linear. Então, ele é um O de n. Então, vamos ver como que esse algoritmo funciona com uma sequência real, olhando para esse algoritmo. Então, eu vou desenhar, ficou pequena a minha louça, mas eu vou desenhar aqui embaixo uma pequena sequência para a gente fazer de exercício. Ó.
fazer, ó, 5, 3, 7, 6, 4, 2, 9. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente começa, ó, com o pivô. O pivô na primeira posição, o PP na posição seguinte e o Q. Aí, que esse aqui, ó, vamos lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N menos 1 vai dar 6 e o 1 e o 0 ali, né? Então ele vai. O QQ é menor que o PP? Sim. O QQ, o 6, é menor do que o 1. Quer dizer, o 6 é maior do que o 1. Então, continua. Aí ele vai. O V de PP, o valor de PP, que é aqui, ó. O V de PP, que é 3, é menor do que o V do pivô? Sim, 3 é menor. Então, eu posso continuar a execução aqui do meu PP. Então, eu apago aqui e eu tenho agora o meu PP na próxima posição. Aí eu vejo de novo. O V de PP, que é 7, é menor do que o V do pivô, que é 5? Não. Então, eu paro. Passo para o próximo. O V de Q, que é 9, é maior do que o V do pivô, que é 5? Sim. Então, eu continuo a execução. Agora eu vou. O V de Q, que é 2, é maior do que o V de pivô, que é 5? Não. Então, eu paro essa execução. Aí eu vejo. O QQ, que é 5, é menor do que o... Aqui está errado. Opa, estava errado ali. Então vai. O QQ, que é 5, é maior do que o PP, que é 2? É. Então, eu realizo essa troca aqui entre esses valores. Então, aqui onde é que eu troco o 7 e o 2. Então, agora eu vou ter 1, 2 e o 7. E eu continuo, então, a execução. O PP agora é 2, que é menor que 5. Então, ele pula para a próxima casa, que é o 6. O 6 é maior que o 5, então ele para. O que é 7, que é maior que o 5. E a próxima posição é o 4, que é menor. E acontece a mesma coisa. O Q, que é 4, é maior do que o P, que é 3. Então, eu faço a troca. Então, eu troco o 6 e o 4, agora vai ficar 4 e o 6. E aí eu continuo, então, novamente. O PP, o 4 é menor, ele vai pular para a próxima posição aqui. Então, o PP veio para cá. O 6 é maior, ele para. E o QQ, que estava no 6, agora ele pula para o 4, que é menor. Então, ele também para. Então, agora eu tenho os dois parados e eu chego aqui, ó, nessa comparação e eu vejo que o Q agora é menor que o P, então ele não vai realizar essa troca. E na hora que ele chega para o while também não entra mais. O Q agora é menor que o P, então ele sai para fora. E por fim, então, eu vou trocar na posição do pivô, que é a primeira posição, com o QQ, que é o último elemento menor que ele. Então, com isso, eu troco o 5 aqui e o 4. Então, eu fico 4 e eu fico 5. E eu retorno à posição do QQ, que é esse 3 aqui. Então, veja, eu tenho, antes dos 5, os elementos são todos menores, e depois dos 5, todos os elementos são maiores do que ele. Certo? Então, essa é a função de separação. Então, a gente chega aqui, ó, para nossa função principal, eu tenho uma função de separação que é O de N. Mas como é que fica, então, isso no algoritmo? Então, vamos reescrever esse algoritmo agora, sabendo como é que é aquela função. Então, agora eu vou ter, ó, void sort char v int n, e eu vou ter um int meio, que vai ser
igual a separa Vn. Aí eu vou fazer um sort de quê? Do V até a posição meio, quer dizer, com elementos do tamanho meio. Eu vou fazer um sort do V mais meio de n menos meio menos 1. E eu vou, por fim, não preciso mais fazer nada, apenas essas duas chamadas. Então, essa é a cara principal do Quicksort, apesar dele parecer um pouquinho mais assustador quando você vê ele inteiro, porque a gente tem que incluir aqui o algoritmo da parte de separação. Para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar isso, imagina que a gente tem aqui ó, o V apontando para a minha sequência, certo? Que ela vai de 0 até n menos 1, e eu vou ter aqui no meio o valor do meio, certo? Então, a primeira parte, que é essa aqui, ó, ela vai ser o V, apontando para a primeira posição, até de 0 até meio menos 1, que tem um total de meio elementos. E a segunda parte, que é essa parte aqui, ela começa a partir dessa primeira posição, que é V mais, na verdade é V mais meio mais 1, por isso que é bom desenhar sempre. E ela vai ter um total de elementos que vai ser o quê? N menos 1 menos meio mais 1 elemento, que vai matar esse e vai virar n menos meio menos 1. A dúvida é sempre desenho. E no fim, a junção, eu não preciso fazer nada. Porque como eu já estou trabalhando no mesmo vetor, é uma ordenação em linha, eu só estou passando recursivamente quais são essas posições que estão a parte do vetor que precisa ser ordenada. Então, como é que isso fica numa ordenação total? Então, vamos pegar um vetor grande. Vamos pegar ó, 5, 6, 7, 3, 2, 9, 8, 4. Então, como que essa fica a ordenação? Então, eu primeiro seleciono quem é o meu pivô e no fim eu vou ficar aqui ó, com a minha sequência. Ó. O 6 vai trocar com o 4, o 7 vai trocar com o 2. Então, eu vou ficar com 4, 2, 3, 5. E depois aqui eu vou ficar com 7, 9, 8, 6. Tá? Só que agora eu preciso resolver essas outras duas. Então, eu vou ter que resolver o 4, 2, 3 e o 7, 9, 8, 6. Veja que o 5 já está na posição certa. Então, lá no fim, eu já tenho o 5 na posição que eu preciso. Mas a gente tem que resolver aqui. Então, agora eu tenho aqui o 4. O 4 eu vou ter o 2 e o 3, que são maiores que o 4, certo? O 4 já vai para a posição certa. Aí eu tenho que resolver o 2 e o 3. O 2 e o 3, eu vou ter o 2, então eu vou ficar com o 2 e o 3, continuo o 2 na posição certa, e depois eu fico com um único elemento que é o 3, é só o 3 e o 3 vem para a posição aqui. Do outro lado, eu começo com o 7. Aí eu vou ter ó, o 6, 7, 9 e 8. Na verdade, eu vou ter 6, 7, 8, 9. O 7 já na posição certa. Eu tenho que resolver o 6, que só tem um elemento, ele também é em posição certa. Aqui eu tenho que resolver o 8 e 9. O 8 é o pivô, então ele continua antes e o 9. O 8 vem em posição certa, depois sobra só o 9 e vem o 9.
Então veja que eu só preciso fazer as separações e em cada separação o pivô já fica na posição que ele tem que estar do vetor final. Então, como um bom exercício, vale a pena vocês pegarem várias sequências e irem testando o algoritmo de separação para entender como que é feita essa separação e ir comparando com o algoritmo e depois pegar uma sequência maior e ir trabalhando como que eu acabei de fazer aqui. Aí, por fim, vamos discutir um pouquinho a questão da complexidade desse algoritmo. Veja, se a gente voltar para cá, ó, eu tenho uma parte O de N, eu tenho uma junção que ela é O de 1, mas eu tenho essas duas partes recursivas. E aqui é o ponto principal da seleção do pivô. Eu tenho duas situações extremas. Eu posso ter um pivô, por exemplo, nessa situação aqui, ó, 3, 7, 6, 5, 4, 2, 9. Veja que o 5 ele divide esse vetor de forma equilibrada. Eu vou ter de um lado aqui o 3, 2 e o 4, e do outro lado eu vou ter o 7, o meio e o 9. Então eu transformo um vetor de n igual a 7 em um n1 igual a 3 e um n2 igual a 3. Agora, eu poderia ter uma situação bem ruim. Por exemplo, eu poderia ter uma situação que seria algo do tipo assim, ó, 1, 7, 9, 6, 3, 2, 5. Se o meu pivô for o 1, eu teria algo como 1 e 7, 9, 6, 3, 2, 5. Então, eu transformaria um n igual a 7 em um n1, que é igual a 0, e um n2, que é igual a 6. Então, veja, tudo é uma questão da escolha do pivô. No primeiro elemento, se eu escolhesse como pivô tanto o 9 quanto o 2, eu teria exatamente esse desequilíbrio de transformar, na verdade, em uma metade, uma parte muito grande e uma parte minúscula. Isso tem um impacto sobre a complexidade do algoritmo. Fato é que, se eu consigo sempre fazer essas divisões em 2, eu vou quebrando 1 em 2 metades em 4 metades, e assim por diante, eu tenho uma complexidade que essa divisão adiciona, que é logarítmica. Aí eu teria uma execução de uma complexidade logarítmica multiplicando uma complexidade linear, que é a parte da seleção. Então eu tenho assim uma complexidade n log n, que é comparável, por exemplo, com o heap sort, que a gente discutiu na outra aula. Agora, se eu chego nessa situação aqui, ó, em que eu sempre transformo um problema de tamanho n em um problema de tamanho n menos 1, eu efetivamente estou realizando uma junção a cada passo dessa recursão que ela vai transformar em um fator linear. Então, eu tenho um fator linear que está multiplicando outro fator linear que me dá uma complexidade quadrática. Ao final da aula eu vou adicionar, vou fazer os cálculos para mostrar, mas isso te traz uma situação que é o seguinte: o quicksort ele tem um melhor caso, que é quando a seleção do pivô sempre causa divisões equilibradas. Esse melhor caso, ele é n log n. Mas o quicksort tem também um pior caso, que é uma situação em que a seleção do pivô sempre leva a uma separação desequilibrada, uma parte muito pequena e uma parte grande. E essa situação de pior caso, ela tende a um n quadrado, a um comportamento quadrático que é equiparável, por exemplo, aos algoritmos de seleção e inserção. Então, esse é um ponto principal do quicksort. Ele é rápido, ele é um algoritmo em linha, só que, dependendo da estratégia de seleção do pivô, você pode ter um pior caso que é bastante ruim.
Então, no próximo vídeo, a gente vai discutir agora, então, outra versão, outro algoritmo, que é o algoritmo de ordenação por junção. A ordenação por junção ele tem uma vantagem, que é que ele tem o pior e melhor caso n log n. Mas ele tem uma desvantagem muito grande também, que a gente vai discutir na próxima aula. Então, pessoal, vamos discutir então a complexidade do algoritmo de ordenação por separação, ou quicksort. Veja, a cara do algoritmo, qual vai ser ele? Vai ser um sort em n, que ele vai ter uma separação que tem um custo de O de n. Ele vai ter uma primeira parte que é um sort da primeira parte. Vai ter um sort da segunda parte. Certo? A gente vai analisar duas condições. A primeira condição vai ser a condição em que a primeira parte e a segunda parte são n sobre 2. E a gente vai ver também uma outra condição em que a primeira parte é igual a n menos 1 e a segunda parte é igual a 0. Certo? Então, vamos lá. Então, as expressões que a gente tira daqui são na condição A, vou chamar A e B. Então, na condição... Vamos dar a corzinha aqui para ficar mais bonitinho. Então, na condição A, eu vou ter que o meu t de n ele vai ser igual a um n, que é essa nossa separação, mais um t de n sobre 2, mais um outro t de n sobre 2, que vai me dar n mais 2t de n sobre 2. Na outra situação, eu vou ter um t de n, que vai ser igual a n mais t de n menos 1 mais t de 0. Certo? E o t de 0 a gente pode dizer que ele é igual a 1 ou a 0. Tanto faz. Vamos colocar igual a 0 só para facilitar a conta. Então, esse cara vai embora. Então, a gente tem que achar qual que é a complexidade assintótica de quem? Dessas duas expressões aqui. Então, vamos começar com essa primeira. Então, a gente tem aqui o quê? Que o t de n vai ser igual a n mais 2t de n sobre 2. E a gente vai assumir que o t de 1, ele também vai ter custo zero. Só tem um elemento. Só para facilitar um pouquinho a nossa conta. Certo? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui é, se o t de n é esse valor, a gente também sabe que o quê? Que o t de n sobre 2 vai ser igual a n sobre 2 mais 2t de n sobre 4. Certo? Então, trazendo essas duas juntas, eu tenho que o t de n ele vai ser igual a n mais 2 vezes n sobre 2 mais 2t de n sobre 4. Isso aqui, ó, você vê que o 2 aqui corta com esse 2, então eu posso tirar esse n para fora aqui. Se eu continuo estendendo isso aqui, ó, eu vou ter na próxima... E esse 2 aqui vira para cá e esse cara vira um 4, certo? Então, na próxima iteração, eu preciso calcular quem que é esse 4t n sobre 2. Então, isso aqui vai virar n mais o que está ali dentro, que é 4 vezes n sobre 4 mais 4 vezes n sobre 8. Quer dizer, 4 não. Aqui vai ser 1 mais 2 vezes n sobre 8. Isso aqui vai acabar virando o quê? E, veja, o 4 mata esse 4 e o 4 com o 2 aqui vira um 8. Isso vai acabar virando uma forma geral que vai ser k vezes n mais 2 elevado a k
vezes t de n sobre 2 elevado a k. Veja, se o k for 3, vai ficar 1, 2, 3, vai ficar 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3. E essa situação aqui, isso aqui vai terminar quando n sobre 2k for igual a 1, e essa situação em que o k é igual a log 2 de n. Então, trazendo isso para essa fórmula, eu tenho que o t de n vai ser igual a n vezes log 2 de n mais 2 elevado a log 2 de n, que vai dar n vezes t de 1, que é igual a 0. Então, isso me traz, no fim, uma expressão que é t igual a n log n. Então, nessa situação de divisão na metade, eu tenho que a complexidade vai ser n log n. Aí eu tenho aquela situação em que a divisão não é equilibrada, certo? Então, lá eu vou ter que o meu t de n vai ser igual a n mais t de n menos 1. Eu tendo que a situação que o t de 1 ou o t de 0, os dois são igual a 0. Então, aqui eu vou ter a mesma coisa. Ó. T de n vai ser igual a n mais t de n menos 2. Se eu substituir isso aqui, vai ficar n mais t de n menos 3. Isso vai virar um k de n mais t de n menos k. Isso termina quando a gente chegar igual a 0, então n igual a k. Trazendo de volta, eu tenho que o t de n vai ser igual a n ao quadrado mais 0. Então, é basicamente n ao quadrado. Então, aqui eu tenho essas duas situações. Então, na situação em que eu tenho uma divisão equilibrada, esse cara vai ser O de n log n. E quando tem uma situação não equilibrada, eu tenho n ao quadrado. Legal? Então é isso, pessoal.